Olá, galera! Estamos de volta para mais uma história bíblica. Antes de contar essa história, eu quero propor uma brincadeira para vocês. Ó, vocês conhecem? Talvez vocês conheçam já, mas quem não conhece, eu vou ensinar. É uma brincadeira que é assim: você brinca, você de estátua. Uma pessoa é o pegador. Essa pessoa corre atrás dos outros e em quem ela encosta, a pessoa vira uma estátua, fica dura. Não pode se mexer. Só vai poder se mexer se vier uma outra pessoa que é o salvador, né? Que vem, encosta nela e tá salvo. Aí a pessoa pode sair correndo de novo. E assim vai até que esse pegador pegue todo mundo, né? Se ele conseguir pegar todo mundo, ele venceu. Se não, ele vai ficar tentando lá. Aí depois troca, vai brincando e trocando. Você pode brincar aí na sua casa, no quintal da sua casa, né? Com os seus irmãos, com seu pai, com sua mãe. É uma maneira de você se distrair nesses dias de quarentena, tá bom? Muito bem. Então agora já ensinei ou lembrei, né, a brincadeira da estátua, que existe outras versões também para brincar, né, dessa brincadeira. Uma das versões é essa que eu falei. Então nós vamos agora à nossa história de hoje. Na história passada, nós vimos que Abraão recebeu de Deus um recado muito importante para ele sair da terra que ele morava, com a família dele, com as coisas dele e fosse para uma terra que Deus ia dar para ele formar uma nova nação, uma nação que era para adorar a Deus. E ele lá pegou a esposa dele, tudo que ele tinha muitos empregados, ele tinha muitas coisas, e ele tinha animais, gados, então ele pegou tudo que ele tinha e foi viajar. E ele levou junto, ele não tinha filhos, e ele levou um sobrinho que ele tinha. O irmão dele tinha morrido e esse sobrinho estava lá sozinho, então ele ficou com dó de deixar o sobrinho sozinho e levou o sobrinho junto. Só que esse sobrinho só deu problema para ele, viu? Então, esse sobrinho foi junto, chamava-se Ló. E aí eles isso aí demorou muito tempo, tá? Essa viagem não foi assim rapidinha, não. Eles viajavam, paravam, montavam acampamento, descansavam, ficavam um tempo aqui e iam, andavam mais um pouco e foi bastante tempo. Até que eles chegaram lá na terra que Deus tinha dado para eles. Quando eles chegaram lá, os rebanhos precisavam de pasto para poder comer, né? Os matinhos, as graminhas para poder comer. Então os empregados saíam procurando onde levar os animais para pastar. E aí o Ló também tinha o seu rebanho e tinha os seus empregados. E aí eles ficavam lá trabalhando, os empregados, cuidando dos animais, e os empregados começaram a brigar, os empregados do Abraão e os empregados do Ló começaram a brigar com os empregados do Abraão. Ah, essa terra é nossa, você está comendo no meu pasto, levando seus animais para comer do meu pasto, está bebendo da água aqui da beirada do rio que é nossa, do Rio Jordão é nosso, esses estão atrapalhando, e virou uma briga. Aí o Abraão, como não gostava de briga, falou assim pro Ló: ó, é o seguinte, escolhe aí qual terra que você quer, que lado que você quer, que aí você vai ficar sozinho, só pra você, e eu vou pro outro lado, tá? Você pode escolher. E o Ló, muito espertão, né? Escolheu o melhor lugar, onde tinha mais graminha verde, onde tinha mais água. Ele escolheu o melhor. E ele quis saber nada do tio, que o tio tinha levado ele junto, não quis saber do tio, deixa o tio pra lá. E aí o tio ficou com a terra que sobrou. Muito bem. E o Ló, aonde ele tinha ido, lá perto do Jordão, ele foi morar lá, levou tudo que ele tinha, o rebanho dele, os empregados dele, tudo. E lá ele foi morar numa cidade que tinha lá perto, uma cidade chamada Sodoma. Tinha duas cidades ali pertinho, uma era Sodoma e outra Gomorra. E ele foi morar nessa cidade, que era uma cidade desenvolvida, uma cidade boa. Eu vou morar lá. Foi lá. Foi ele, a mulher dele, ele era casado e tinha duas filhas. E ele foi lá morar e ficou vivendo lá. Só que essa cidade era uma cidade muito má, fazia coisas ruins, coisas que desagradavam a Deus. Mas assim, gente, era muito ruim. Muito, eles eram muito maus mesmo. E além de serem maus, eles faziam coisas
abomináveis, que causavam repugnância, repulsa, que Deus não podia nem olhar de tanta coisa feia que eles faziam nessas duas cidades. E aí um dia Deus falou assim, não aguento mais o pecado dessa cidade. Aí o sangue dos inocentes, né, que morriam lá inocentemente, clamava por justiça, sabe? Porque sempre existe isso. Então havia a voz daquelas pessoas que estavam sofrendo lá, clamando por justiça. Muito bem. Então Deus falou assim, vou destruir essa cidade, porque essa cidade é muito ruim. E Deus mandou 2 anjos descer do céu e vir até aqui para poder destruir a cidade. Quando eles estavam indo, os anjos estavam indo, eles passaram pelas terras do Abraão e conversaram com Abraão. E aí contaram para Abraão o que Deus ia fazer com as cidades. E Abraão lembrou do sobrinho que morava lá. Meu sobrinho, e agora? E aí o Abraão começou a orar. Orou muito para Deus não matar o sobrinho dele. Orou tanto, que Deus falou assim, tá bom. Pelo menos o seu sobrinho vai se salvar, tá bom? Porque aquele povo lá tá muito ruim, muito desobediente. E aí os anjos seguiram viagem e foram lá para destruir a cidade. E chegaram lá e tinham que salvar o Ló e a família do Ló primeiro, que Deus tinha prometido que ia salvar a família dele. Quando eles chegaram e eles estavam entrando na cidade, o Ló viu os 2 anjos entrando e já percebeu que aqueles homens eram diferentes e que eram anjos de Deus, porque a aparência deles era muito diferente, assim, chamava atenção. E aí os anjos iam andando, iam para a praça da central da cidade. E o Ló falou assim, vem cá, entra aqui na minha casa, se hospeda aqui, fica aqui na minha casa, vou proteger vocês. Não, vamos ficar aqui fora. Não, venham aqui na minha casa. E ele protegeu e levou os anjos lá para casa, fez um banquete, fez um jantar para eles e deixou os anjos ali guardadinhos dentro da casa dele. Naquela cidade, além de tudo errado, eles também tinham outro defeito que era não ser hospitaleiros. Eles não recebiam bem as pessoas. Agora a gente não pode receber visita, porque nós estamos no tempo de quarentena. Mas, quando isso acabar, né, você vai poder voltar a receber visita. E, antes de começar isso tudo, como que você fazia? Você recebia bem as pessoas? Quando chegava uma visita para sua casa, você falava assim, quer um cafezinho, quer uma aguinha gelada, um suquinho, você está bem, quer se sentar? Como é que você recebia bem essas pessoas? Eles lá em Sodoma e Gomorra, eles eram tão ruins que nem as visitas eles recebiam bem. Eles nem hospedavam ninguém, não. Queriam nem saber. Estava com fome, cansado, largava para lá. E o Ló recebeu os 2 anjos dentro da casa. Mas naquela cidade eles eram tão ruins e eles eram tão perversos e eles eram tão abomináveis, faziam coisas tão feias, que eles, quando viram, os homens viram aqueles 2 anjos que chamaram a atenção, eles bateram lá na porta e falaram pro Ló assim, Ló, manda esses 2 homens aqui para fora que nós nós queremos ficar com eles aqui. O Ló falou assim, não. E eles iam fazer coisas más com eles, sabe? Iam fazer coisas ruins e acabar matando os 2. Será que eles iam matar anjo, hein? Eles achavam que eram homens normais, né? Bom, tudo bem. Aí, quando o Ló saiu, eles falaram assim, não, pode mandar aqui, manda eles aqui. Não vou fazer isso, não, para com isso, não vai fazer isso. Quando os anjos viram que aqueles homens estavam ficando nervosos, os anjos pegaram o Ló e puxaram para dentro de casa e fecharam a porta. Aí os homens vieram bater na porta. E quando os anjos viram que eles iam arrebentar a porta, os anjos fizeram que eles ficassem cegos. E aí eles não conseguiam achar aonde era a porta e acabaram ficando com medo e foram embora. E aí os anjos falaram pro Ló, ó, seguinte, Deus, você viu que como esse povo é mau, Deus vai destruir essa cidade. Então Deus mandou a gente vir aqui para salvar vocês. Pega tudo que vocês têm e vamos fugir daqui, porque senão vocês vão morrer. Vocês têm filhos? Chama os filhos. E aí o Ló, as filhas do Ló, elas eram noivas, elas iam se casar. Então o Ló foi lá e falou com os moços assim, olha, os noivos, olha, Deus vai destruir essa cidade, nós queremos fugir, nós temos que fugir daqui, queremos que vocês vão embora também. Aí os moços falaram assim, isso aí é mentira, bobagem, isso não vai acontecer não vamos não, deixa pra lá. E não acreditaram no Ló. Então o Ló voltou para casa e aí ele começou a arrumar as coisas, pegando
as roupas, pegando o dinheiro, pegando as coisas, e começaram a demorar muito, e os anjos, vamos logo, vamos logo, vamos logo, sai logo daqui, você não vai dar tempo, vocês vão morrer também. Vamos, vamos, vamos. Aí eles começaram a enrolar, e pega uma coisa aqui, pega outra coisa, parecia eu fazendo mala. Jesus amado. Vamos lá, e pega uma coisa, e pega outra, pega outra, pega outra. E aí, quando o anjo viu que eles não terminavam nunca de fazer aquela mala, o anjo pegou no braço deles assim, vamos logo embora, senão vocês vão morrer. E jum, puxou, e saiu arrastando eles, né? E aí lá foram eles, e o anjo arrastando o Ló, a mulher do Ló e as duas filhas. E eles foram, e o anjo falou assim para eles, ó, vocês vão fugir. Vai por esse caminho reto, reto, foge, 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 foge. E não olha para trás. Não olhem para trás. E lá saíram eles, e foram, e foram, e foram. E aí, quando eles estavam numa distância segura, Deus começou a mandar vir uma chuva de fogo e enxofre e bolas de fogo. Tem gente que fala, tem teorias que falam que eram meteoritos que caíram, meteoros que caíram. Tem gente que tem teorias que falam que teve um grande terremoto, várias teorias. Mas o que a gente sabe, que a Bíblia realmente fala lá em Gênesis, é que Deus mandou uma chuva do céu de fogo e enxofre. Lá em Gênesis 19 você pode procurar. E aí destruiu toda aquela cidade. Quando eles estavam indo, o Ló, a mulher do Ló e as filhas do Ló, fugindo, lá no caminho, a mulher do Ló ficou, ai, minha cidade, porque ela não era a cidade dela, mas ela tinha adotado como a cidade dela. Ai, tadinha da minha casa, tão linda. Ai, minhas roupas, eu não pude pegar tudo. Ai, meus sapatos. Ai, minhas coisas. Ai, minha fortuna. Ficou tudo lá, vai ser destruído. Ai, judiação das minhas coisas. E ela ficou pensando, talvez, no que tinha ficado lá para trás. E ela não aguentou a curiosidade. O que será que está acontecendo? Esse barulho, esse barulho. Olha, escuta esse barulho. Aí o Ló falando, não olha para trás, não olha para trás. E ela, ai, o que será que está acontecendo? O que está acontecendo? E ela olhou. E sabe o que aconteceu? Virou uma estátua. Uma estátua de sal, a Bíblia fala. Ela virou uma estátua de sal e ficou ali. E morreu. E o Ló foi embora com as filhas dele, seguir a vida deles lá. E o Ló problemático, e as filhas do Ló também problemático, e problemático. E a mulher do Ló perdeu a vida porque desobedeceu. O que a gente aprende nessa história de hoje? Que nós temos que obedecer a Deus. Deus não gosta que a gente faça coisa errada. E Deus ensina o que é certo. E a gente tem que fazer sempre o que é certo. Quando as pessoas desobedecem a Deus, acabam arrumando grandes problemas para a vida. Grandes problemas. Quando uma coisa triste acontece, Deus nos acode, Deus nos socorre. Mas a gente precisa pedir perdão a Deus. Senhor, eu desobedeci. Me desculpa, me desculpa, me desculpa. Perdão, perdão, perdão. Nós temos que sempre obedecer a Deus. Deus fica contente quando a gente obedece. Assim como o papai, a mamãe, a professora também ficam contentes quando a gente obedece. Por isso que a gente precisa ser sempre obediente e fazer as coisas certas. Veja, Deus ensina o que é certo e nós temos que obedecer. Nós temos que obedecer tudo que Deus ensina. Porque quando a gente obedece, a gente é mais feliz. Mesmo que aconteçam problemas, porque tem problema que acontece que não é porque a gente fez alguma coisa errada, tem problema que acontece mesmo, mas aí Deus dá força pra gente vencer, sabia? Deus ajuda a gente a vencer o problema, mas quando a gente faz coisa errada e vem castigo, precisamos pedir perdão e não fazer mais, tá bom? Então, guarda aí, obedeça sempre, tá bom? Obedeça sempre. Não faça coisas erradas. Obedeça a Deus em primeiro lugar, ao papai, à mamãe, à professora. Seja uma pessoa obediente. Obedeça lá na igreja a professora da escola bíblica, a sua tia lá que cuida de você na igreja. Obedeça, porque aí você vai ser uma pessoa cada vez mais abençoada, tá bom? E aqui fica a nossa história e quarta-feira
tem história nova de novo. Então volta aqui, tá bom? Ó, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para você receber notificação, clica lá que curte, compartilha, tá bom? Ajuda a divulgar, tá bom? Ajuda a chamar mais gente aqui, tá bom? Beijão, até a próxima!